Bom dia, pessoal. Vamos a mais um dia de projetos culturais. No outro vídeo, a gente começou a trabalhar com a escrita de um projeto, ver as partes que compõem um projeto e também pensar um pouco sobre elas, formas de facilitar a escrita dessas partes. E esse vídeo já foi publicado. E quem quiser assistir, comentar lá e continuar trocando umas figurinhas, estou aí, a gente faz isso. E hoje a gente vai ver mais algumas partes que a gente não viu no outro vídeo. Porque a ideia é ter uma visão geral, né, da elaboração de projetos. E aí o que vocês sentirem que não está tão explícito aqui nos vídeos, a gente pode conversar lá pelos comentários. Mas a ideia de hoje é dar uma continuidade sobre essas partes que compõem o projeto. Então, eu vou compartilhar os slides aqui para facilitar essa conversa. Só um minutinho. Porque, enfim, eu acho que visualizando fica mais fácil, tá bom? Para quem está assistindo esse vídeo e tudo. Bom, então vamos lá. No outro vídeo, a gente viu sobre justificativa, objetivos, metas e cronograma. E hoje a gente vai ver como elaborar a ficha técnica, o orçamento e a contrapartida. Oi, Adi! E aí, a gente vai ver essas três partes. Se vocês tiverem questões, vocês podem deixar nos comentários. Eu vou sempre tentar entrar nesses vídeos para continuar trocando com vocês. A ideia é essa, né? Então, vocês podem progressivamente deixar comentários lá e perguntas e tudo. Bom, vamos lá para a parte da ficha técnica. A ficha técnica, ela é uma parte importante do projeto, porque ela é aquela parte em que a gente vai colocar com quem que a gente vai trabalhar. Mas é importante a gente colocar, aliás, é essencial que a gente coloque quais são as funções dessas pessoas. Olá, arteiras! Então, como eu estava falando, da ficha técnica. É importante que na hora de elaborar uma ficha técnica, a gente coloque as funções e a quantidade de pessoas executando essas funções. Para projetos pequenos, a gente não vai fazer uma ficha técnica enorme. Mas para projetos grandes, é bem importante que a gente pense nisso antes. Porque o que pode acontecer é de tentarmos fazer uma economia ali de recursos humanos e na hora da execução a gente vê que falta alguém para, sei lá, ajudar na produção ali na hora, sei lá, carregar os microfones, orientar o público. Então, a ficha técnica é um trabalho que é legal pensar antes, assim, com calma, com tranquilidade, antes de redigir a tabelinha final. Arteiras, eu não sei se você estava no outro encontro, mas se você não tiver, enfim, eu estou falando de três partes, né, da elaboração de projeto hoje, que é ficha técnica, contrapartida e orçamento. Tem um outro vídeo que eu já falei de outras partes, mas se você tiver alguma dúvida sobre isso que eu estou falando aqui, você pode deixar no chat que eu converso sobre, e também se você tiver visto o vídeo
e quiser conversar sobre alguma outra parte do outro vídeo, você pode deixar aqui também, tá bom? E aí eu vou seguindo o slide só para não roubar muito tempo. Bom, então, ficha técnica é isso. Nome da equipe e pessoas que vão trabalhar. Uma coisa importante que eu acho que é bom pensar. Quando a gente pega um edital que fomenta um projeto nosso, esse fomento ele tem um tempo muito curto de duração. Geralmente 1 ano, 2, com sorte, assim, menos até, né? Ah, deixa eu ver aqui. O meu áudio tá baixo, né? Tá, deixa eu ver. Vou tentar aumentar. Não sei se vai funcionar. Ó, aqui o volume da captação do áudio tá normal. Pode ser que seja aí, viu? No seu. Bom, vamos lá. Da ficha técnica. Enfim, ele tem um tempo que é geralmente curto para ser executado. Então, uma coisa importante esses projetos, a menos que você faça uma parte específica disso, é um projeto que é interessante você ter uma galera que já sabe fazer as coisas. Porque você não tem um tempo de formação. Então, você vai chamar alguém para fazer a produção, é melhor chamar alguém que já tem a prática, que já sabe fazer. Porque você não vai ter esse tempo de ficar explicando muito para a pessoa. A não ser que você faça um projeto que inclua, sei lá, uma parte de formação, estagiários, etc. Tá? Mas estou dizendo isso para pensar. O prazo de execução, ele geralmente é curto. Então, a gente tem que pensar nisso, que é um prazo curto. E que também não dá para fazer tanta coisa num prazo curto, né? Então, é melhor botar o pé no chão e lidar com a realidade. Então, por exemplo, ó, a gente tem um exemplo aqui de ficha técnica. Você vê que tem várias áreas aí nesse exemplo que eu estou mostrando. Tem as pessoas da produção, tem os músicos, tem a galera da administração, galera dos registros, da divulgação. Isso é muito importante, viu? Colocar divulgação e contar com isso, com divulgação e registro. Porque é isso que vai formar o seu trabalho. É assim que você vai ficar mais fácil de você mostrar que você realmente fez aquele trabalho. Então, é mais interessante para a prestação de contas, é importante para isso. Também é importante para você colocar no portfólio, em experiência e tudo. Notem que, por exemplo, nesse exemplo, ó, tem 2 violinos. Essa é uma conta que você faz antes de colocar no projeto. E é bom pensar nisso com cuidado, tá? E é interessante que você já declare a ficha técnica antes. Se você manda um projeto sem falar quem vai trabalhar, fica meio vago e isso pode fazer cair a sua pontuação, dependendo do edital, se for muito concorrido. Bom, se tiverem dúvidas sobre isso, coloquem nos comentários ou aqui no chat, ao vivo. Bom, uma coisa que é importante e dá
trabalho, porque tem que ser bem detalhado e envolve números. Bom, no outro vídeo eu falei, né, que eu era uma pessoa das letras. Então, essa é uma parte que eu acho muito boa quando eu não estou elaborando o projeto sozinha, porque a gente divide o trabalho, a equipe já começa aí, na hora de elaborar. E alguém fica com essa parte do orçamento, que envolve contas. Bom, no orçamento, você tem que realmente considerar tudo que você vai gastar. Tudo. Por quê? É muito comum a gente fazer gastos de última hora. Sei lá, foi levantar um cenário e de repente percebeu que não vai dar para fazer ali, vai comprar, sei lá, 1 quilo de barra para colocar ali e pendurar o negócio. Cuidado com esses gastos de última hora, porque às vezes parece uma coisa mínima, sei lá, um fio de extensão que você compra e quando você viu, você já foi R$ 500. Tomem cuidado com isso. Outra coisa é importante você ter uma ideia, se não tiver assim a certeza, do valor das coisas. Coloque valores reais nessa planilha. Por quê? Né? As coisas aumentam de preço. Esse ano, por exemplo, os valores aumentaram muito. Então, é bom se atentar a isso, não colocar um valor abaixo, tentar colocar um valor um pouquinho acima para cobrir essa possibilidade de aumento no meio do caminho, né? Outra coisa por exemplo, você vai aplicar um projeto num espaço. Tenta conhecer o espaço antes, para você saber as necessidades técnicas, porque às vezes é um lugar que, sei lá, não tem iluminação, não tem sabonete no banheiro para o público, enfim. E tudo isso, a experiência de estar no lugar tem a ver com o seu evento também, né? Tem a ver com o projeto que você vai aplicar. Então, pense nisso. E coloque no projeto. Não deixa passar, porque senão isso pode dar gastos imprevistos, né? Outra coisa também é pensar, né, no plano de distribuição, que é a divulgação e como o seu produto vai circular, né? De repente, por exemplo, é mais de um show, em mais de um bar, por exemplo. Pensar nisso, né? No deslocamento, no que vai precisar para divulgar em cada um desses lugares. Outra coisa que é importante considerar é a acessibilidade, né? Porque, como são projetos que a gente está falando de verba pública, né, principalmente esses, a gente tem que pensar em projetos que consigam acolher uma maior quantidade de público, né? Bom, aqui a gente tem um exemplo de tabela de orçamento. Ele está pequenininho, esse exemplo, porque eu queria mostrar a tabela inteira, como fica. Mas não dá para ler direito, e eu vou comentando, tá? A tabela de orçamento tem que estar detalhada. Parece desnecessário, mas tem que estar. Porque é a parte que envolve o dinheiro, que a instituição, a agência de fomento vai liberar para você. Então, eu acho que esse é um modelo bom para ser seguido e, embora trabalhoso, é isso, não tem muito jeito. Faço essa sugestão séria, inclusive fazendo autocrítica, que não é a parte que eu gosto mais. Mas tudo bem. Bom, então, como que a gente faz essa tabela, né? Você vai fazer uma descrição daquela atividade, daquele produto, aquele material que você vai usar, vai descrever o que é, sei lá, uma produtora, né, uma pessoa para fazer a produção e 500 flyers A4, sei lá, A4, não, estou exagerando, vai, 500 flyers num tamanho menorzinho.
você vai colocar esse valor, né? Você vai descrever isso, pode colocar na mesma tabela, e você vai separar por unidade. Então, por exemplo, é uma produtora só, ok. Quantidade, ocorrência, valor unitário e valor total. Essa unidade, por exemplo, é se é serviço, se é material. A quantidade é que você vai falar quantos são. Então, por exemplo, 2 produtoras, 500 flyers. E aí você vai falar quantas vezes você vai usar isso. Por quê? Às vezes é algo que tem a ver com a quantidade de vezes que vai ocorrer aquela determinada atividade, etc. Por isso que eu achei interessante essa tabela, porque ela mostra as possibilidades, né, de lugares ali onde você pode gastar o orçamento. Essa tabela eu também tirei da apostila do Sebrae, que eu comentei na oficina de ontem. Um outro vídeo, aliás. Bom, e aí você vai colocar os valores totais de cada uma dessas, né, atividades, materiais e tudo. E você vai separar por etapas, porque isso ajuda para quem estiver lendo entender como que você está distribuindo isso, tá? Isso é detalhar e é importante. Então tá, a primeira etapa é a pré-produção, você vai colocar tudo que você vai gastar de produção, de pré-produção. Então, sei lá, ali os materiais você vai gastar para preparar uma oficina de arte, as visitas técnicas que você vai fazer no lugar, etc. Tá? A produção e a execução é o que vai acontecer mesmo, assim, no grosso do projeto, na parte importante, mais importante, né? Que é realmente onde você vai fazer a coisa acontecer, né? Depois, você pode separar na parte de divulgação. É importante dar atenção para isso, porque queremos que chegue no maior número de pessoas, né? E aí você pode discriminar tudo: flyers, pôster, sei lá, assessoria de imprensa, material impresso, vídeos institucionais, enfim, pode colocar tudo lá. A questão da administração e do acompanhamento, isso é uma coisa que às vezes eu particularmente não domino tanto, porque é uma área mais jurídica. Mas, assim, é importante estar a par disso quando você for submeter um edital. Porque tem edital que dá verba, mas aí tem uma grande porcentagem de imposto. Então, às vezes, você vê lá 30 mil, mas não é bem 30 mil. Tem toda a questão de, por exemplo, quem vai fazer os pagamentos, em que conta que vai cair o dinheiro, por exemplo, se é uma conta de pessoa física, se é uma conta jurídica. É muito importante pensar nisso. Estou dizendo isso também porque não é minha área, eu sou artista. E a gente tem uma tendência a não pensar muito nessas partes mais chatas, porque a gente é chato. Eu acho chato. Mas, assim, a gente gosta mais da parte criativa, né? Da parte do fazer, de estar com o público e tudo. Mas é extremamente importante prestar atenção nisso, porque isso dá dor de cabeça, assim, muita dor de cabeça. Então, sempre considere isso no seu orçamento, assim. Se você tem o orçamento, é interessante distribuir as funções, é interessante não centralizar todo o trabalho em você, porque depois fica muita coisa para fazer num curto espaço de tempo ali de execução de projeto, e isso pode gerar atrasos e tudo. De orçamento é isso. Um orçamento que você consiga aplicar o seu projeto e que ele tenha pé na realidade, assim, não fazer uma coisa que
tá totalmente fora. Uma coisa que é interessante também, tem alguns editais que eles já oferecem o preço fechado, o valor fechado. Então 1.200 para executar aquele projeto, ok. Você vai elaborar um orçamento que caiba dentro desses 1.200. Mas tem uns editais que oferecem uma verba aberta. Então, por exemplo, até 30 mil. Você precisa pedir 30 mil e, de repente, não, né? Você não precisa encher um monte de coisa desnecessária só para chegar nos 30 mil, né? E isso também conta na hora da avaliação. Se você fizer um negócio muito irreal, quem está lendo o orçamento vai baixar a nota. Então é importante pensar na viabilidade disso, né? No grau de realidade do seu orçamento. Eu coloquei uma parte aqui que nem sempre os editais pedem. Mas eu acho interessante falar, porque, por exemplo, ontem. Oi, Patrícia. Ontem eu estava conversando com uma amiga e a gente estava conversando disso. Eu falei, vai lá na Casa de Cultura, pede para usar, oferece a contrapartida. Ela falou, o que é a contrapartida? Eu falei, talvez seja interessante mencionar isso. A contrapartida é alguma coisa que você oferece além do produto. Tem editais que não pedem, porque considera que o seu produto já é uma contrapartida, do tipo, estou dando, sei lá, 3 mil reais e você vai produzir uma coisa com esses 3 mil reais. E isso já é o produto e não precisa de mais nada, tá tudo certo. Só que tem alguns editais que pedem contrapartida, vários tipos de contrapartida. E aí fica uma questão assim, como montar uma contrapartida? Por quê? A contrapartida não é algo que você pode incluir no orçamento. Tão claramente assim. Claro, que se, por exemplo, você está envolvido com uma marca e lá no seu orçamento envolve divulgação da marca, de alguma forma a marca vai estar divulgada ali, você pode colocar isso como contrapartida. Mas, por exemplo, tem editais que falam assim, a verba é 30 mil e a contrapartida você tem que apresentar no mínimo em 2 equipamentos culturais da sua cidade. Fora o que você quer fazer, que é, sei lá, apresentar, não sei, numa instituição privada do seu bairro, você tem que apresentar em 2 equipamentos públicos da sua cidade. Isso é contrapartida. Pensando que você está ganhando uma verba pública e aí que por isso você apresenta num lugar público também. E aí qual que é o lance? Muitas vezes a contrapartida é um ponto a ser avaliado na hora que você submete o projeto. Então, tem alguns que já são muito explícitos no edital e falam, a gente vai pontuar, sei lá, a clareza de ideias do projeto, os resultados, as metas e a contrapartida. Então, se você não oferecer uma boa contrapartida, uma contrapartida interessante, com relevância social, pronto, já perdeu pontos aí. Algo que talvez seja importante pensar assim na contrapartida. Contrapartidas que envolvam acessibilidade, inclusão, isso é muito interessante, assim. Porque às vezes o projeto ele não contempla isso, né? Mas aí na contrapartida você pode acolher isso, que é interessante. Tem vários tipos, né, de contrapartida. E o Sebrae dá
esses 5 exemplos, né? Então, por exemplo, ele cita a contrapartida de imagem, que é, por exemplo, colocar a logomarca do lugar. Por exemplo, teve um show aqui na cidade, aqui perto. E aí tinha uma marca que era patrocinadora. E aí eu não fui nesse show, mas eu passava de metrô, assim. E aí, em todos os lugares, você via a marca. Não tinha, era impossível não saber que aquela marca estava patrocinando aquele rolê que você nem sabia o que. Eu nem sabia o que era, eu imaginava que fosse um show, mas podia ser qualquer outra coisa. Porque tinha tanta coisa da marca, tinha balão, tinha galera com camiseta, galera com faixinha. Isso é contrapartida de imagem. Veja, isso não está tão incluso no produto. Que dera, sei lá, um show de sei lá quem, acho que do seu Jorge, eu acho que era do seu Jorge. O seu Jorge poderia estar vestindo uma camiseta da marca, mas assim, o show não era sobre a marca. Mas a marca estava em tudo. Isso é uma contrapartida, por exemplo. Então, envolver o patrocinador, aquela agência que está ali, na imagem que você está construindo do seu produto também. Quando a gente fala de verba pública, por exemplo, a gente sempre coloca os logotipos, logomarcas da instituição, né? Mas como conta que é o mínimo, né? A gente tem que dar o crédito para quem está contribuindo. Mas você pode, por exemplo, ajudar na divulgação do espaço, por exemplo, né? Fortalecer isso. E você pode declarar isso na contrapartida. Enfim, é uma parte que exige criatividade, assim. Contrapartida social, eu acho muito interessante essa. Porque, por exemplo, essa da contrapartida social, por exemplo, você fez um show e você está cobrando os R$ 20 da entrada. Vai, 30. E aí você tem ali um X de ingressos, você tem 500 ingressos e você distribui 30 desses ingressos gratuitamente. Isso é um exemplo de contrapartida social. Por exemplo, eu estou executando um projeto que é uma websérie. E aí a contrapartida é da oficina em equipamentos públicos sobre o tema dessa websérie. Oficinas gratuitas, uma possibilidade. Enfim, pensar como você melhora também a divulgação, isso ajuda. As contrapartidas ajudam você a divulgar o seu projeto, a criar mais acessibilidade. Oi, Patrícia, fica tranquila. Eu estou falando aqui sobre as contrapartidas, eu falei de ficha técnica, eu falei de orçamento. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão sobre essas partes, pode deixar aqui no chat que eu respondo. Se você tiver visto o vídeo e tiver alguma dúvida das partes do outro vídeo, pode deixar aqui que eu respondo também e a gente conversa. Eu vou acabar de falar disso e aí a gente pode conversar livremente ou terminar por aqui. Enfim, dúvidas quaisquer, trocar ideias. Gente, mas todo mundo tá falando que esse áudio tá baixo. Eu já tentei arrumar. Não, tá aqui, tá normal essa captação aqui. Eu vou tentar colocar o fone. Ah, mas eu não tenho fone aqui. Não vou conseguir, galera. Tá baixo. Sinto muito. Ele tá. Aqui ele mostra que ele tá captando normal. Tentei arrumar isso já, mas não consegui. Bom, vou continuar falando das contrapartidas. Mas, bom, tá aparecendo o texto aí, vocês podem dar uma olhada se vocês tiverem dúvidas. Vocês podem perguntar. A apostila do Sebrae, né, que eu estou usando como base.
Ela fala também da contrapartida ambiental, que eu acho interessante, porque evento gasta muito, muito material, né? Flyer, revistinha. E isso é interessante. Eu quase nunca vejo uma contrapartida assim, que tenha uma pegada ambiental. Mas é interessante pensar nisso, né? Essas parcerias. Eu vi um evento uma vez que fazia parceria com os carroceiros que catavam papelão na região, assim. E era super interessante, porque eles tinham um evento e aí chamavam os carroceiros para estarem lá, e aí o material que era utilizado, que não ia ser mais utilizado, já mandava para eles, enfim. Então, pensar nisso, né? Pensar em umas coisas que sejam interessantes, assim, né? Para oferecer num projeto e que possa fazer o seu projeto sobressair ali no meio de uma concorrência. E aí ele fala também nessa apostila das contrapartidas negociais. Então, por exemplo, vídeo institucional antes do, sei lá, antes de exibir alguma coisa. Isso é bem comum. Igual no cinema, por exemplo, que você vê o vídeo das empresas, né? Ele fala uma que é interessante, por exemplo, exibição de uma sessão de filme para os funcionários e clientes da empresa patrocinadora. Isso é muito legal. Muito legal. Isso é muito legal para a empresa e muito legal para quem está aplicando o projeto, né? Contrapartida que envolve público é muito boa, porque você tem mais chances ainda de ter público no seu evento. E isso é bom. E aí tem uma contrapartida financeira, né? Que tipo 10% do valor total do orçamento do projeto. Essa eu acho mais complicada, né? Porque às vezes o projeto ele não está oferecendo tanto dinheiro assim. Mas é uma possibilidade. Isso é importante de pensar aqui. Assim, as contrapartidas elas também têm que ter dado na realidade, né? Não adianta colocar uma contrapartida irreal que vai fazer você perder dinheiro, que você não vai conseguir executar. Então, eu acho que uma dica talvez seja pensar nisso com criatividade, em contrapartidas que envolvam formação, inclusão, público, acesso, porque isso pode ajudar a pontuar mais assim, na distribuição da verba, lá na hora de você passar por uma concorrência. Bom, as partes que eu considero que são mais importantes serem faladas são essas. Eu usei nesses vídeos, né, nesses slides, nesses dois encontros, esses dois links de referência. Esse primeiro é um site que fala sobre arte, também sobre projetos de cultura. E essa descoberta que eu achei incrível, que é essa apostila do Sebrae, que fortalece aí as iniciativas de empreendedorismo dentro da economia criativa. E eu gostei muito assim do material mesmo. Eu achei ele muito. Ele é didático e para quem não tem domínio nenhum, ele ajuda muito assim. E para quem tem domínio também, porque ele é muito detalhado. Mas detalhado assim, ele mostra uma tabela detalhada, ele tem exercícios de escrita. Então, assim, eu achei um material excelente de referência, assim, que eu acho que assim, para quem viu esses dois vídeos e tudo, eu considero essa apostila um material complementar, recomendo e acho que tem bastante coisa ali para se aprofundar.
Bom, eu dividi em 2 encontros, né, para dar tempo de conversar sobre isso. Não sei quem. Oi, Patrícia. Não sei quem que está vendo o vídeo, está escrevendo o projeto. Eu sei que esse vídeo vai ter uma circulação depois, fora desse momento aqui que a gente está no Meet. A ideia era mostrar quais são as partes do projeto. Quando a gente pega um edital, eu sei que as coisas ficam um pouco vagas. E é começar uma conversa, né? Porque eu entendo que essa história de capacitação é uma coisa contínua, né? Porque às vezes a gente não está escrevendo uma coisa agora, mas daqui 2 meses sai um edital e a gente vai querer escrever. E é importante ter um material que seja de referência e que seja legal, assim, para ajudar a formar, para tirar dúvida, né? E eu achei incrível essa possibilidade de participar com vocês desse momento de capacitação. Assim, eu sinceramente acredito muito assim, em projetos de formação, porque eu acho que ninguém nasce sabendo e de algum lugar a gente tem que começar, né? E teve muita verba vindo, né? De auxílio emergencial, de fomento à cultura, né? Agora durante a pandemia. E, enfim, né? Observamos que não é só isso, né? E eu achei inteligentíssimo fazer uma parte para isso, né? Para formação e com material que fique registrado. Então eu super gostei assim da proposta, né? Da Secretaria Santa Rita do Sapucaí. Espero que tenha sido produtivo, proveitoso para vocês. Sei que tem outros artistas e outros gestores que estão aqui dando oficina. Quero muito aproveitar essa semana. Recomendo que vocês vejam os outros vídeos também, porque isso é uma possibilidade de intercâmbio, né? De trocar ideias e de receber, porque a gente está aqui hoje na internet, a gente está meio no mesmo canal do YouTube, no mesmo Google Meet, mas a arte também envolve a presença, né? A cultura, e que legal poder fazer essa troca. Espero um dia receber vocês em São Paulo e que um dia eu possa trocar com vocês aí também. Enfim, que gostoso estar aqui. E agradeço imensamente essa possibilidade. Queria agradecer a presença de vocês que estão aqui no Google Meet. E também agradecer quem está vendo os vídeos. Vocês podem comentar, a gente pode continuar trocando figurinhas. E é isso. Muito obrigada Coordenação de Cultura. E parabéns aí pela iniciativa de investir em formação. Assim. Que bonito ver isso. Assim, no finzinho da pandemia, a gente fica com esperança de crescer mais ainda, né? Depois desse momento difícil que vivemos. Um beijo para vocês.